Amém, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 14. O título dessa pregação, queridos, é Graça ao Mundo dos Tolos. Começa dizendo assim: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Essa palavra tolo também pode ser traduzida como estúpido. Então, disse o estúpido, disse o insensato. Todas as vezes que essa palavra aparece ali no hebraico, ela sempre vai denotar alguém que toma uma atitude louca, uma atitude irresponsável, uma atitude impensada, e que isso conduz para um caminho sem Deus, para um caminho de destruição. Então, diversos momentos ali que a palavra aparece, ela vai denotar esse aspecto. Então, o tolo aqui não é somente, então, aquele que necessariamente nega a existência de Deus, mas depois nós vamos ver que isso daqui vai dizer muito a respeito de mim e de você. Então, essa palavra tolo não é somente para aquele que nega a existência de Deus, para aquele que toma um caminho fora da presença de Deus, mas isso também é o reflexo de nós mesmos, de nós, seres humanos, como um todo, né? E ele continua dizendo: corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Então essa é a concepção que o salmista está tendo. E uma coisa interessante no livro de Salmos, como eu já falei algumas vezes, é que o livro de Salmo ele é uma revelação que Davi recebe da parte de Deus de coisas que iam apontar para o reino de Deus, para aquilo que a graça ia revelar, para aquilo que Jesus ia revelar. Então, antes de Davi, não se sabia, não se tinha notícias dessa graça de uma maneira tão explícita quanto Davi vai trazer essa revelação. E aí vários dos autores neotestamentários vão utilizar o livro de Salmos como livro profético, como livro que vai apontar justamente para o reino e para Jesus. Então, essa questão que ele está observando aqui, como é que ele sabe que ninguém faz o bem? Da onde Davi tinha essa visão de olhar para todos os seres humanos e ter essa visão de que todo mundo é insensato, que todo mundo é tolo, todo mundo faz escolhas erradas, que o ser humano, de modo total, ele é um ser tolo. Ele tem a capacidade do raciocínio, ele tem a sua inteligência, porém isso é a mesma coisa que nada, porque na praxis diária, na vida diária, a gente é tolo, a gente é estúpido. E alguém precisa intervir nessa estupidez, nessa tolice que nós somos. Porque nós, por nós mesmos, se a gente deixar a própria sorte, a gente é esse bando de gente tola. Pessoas que só fazem caca na vida, que só fazem escolhas erradas. Então as nossas escolhas, mesmo as escolhas boas na nossa vida, ela é o reflexo da graça de Deus. Então, por exemplo, o mundo sem Deus, o mundo que fala que Deus não existe, um mundo que não se atenta para Deus e para a sua lei, para aquilo que ele coloca como expressão do seu caráter, aquilo que ele conduziu para nós como forma, como comportamento, o mundo que dá as costas para isso, que aplica uma sociedade ateia, uma sociedade que nega Deus, que nega a religião de modo geral, foi responsável, meus queridos, por 98 milhões de mortes e ainda continuam operando o seu genocídio numa sociedade onde não é permitido Deus. Lá no verso 2 ele continua dizendo: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens para ver se alguém que tem entendimento, se há alguém que tem entendimento, há alguém que busque a Deus. Então Deus, o próprio Deus, aí vem a revelação de Davi, porque Davi é incapaz de conhecer todos os corações de todos os seres humanos na terra. Eu, no máximo, posso conhecer o meu, nem da minha esposa eu conheço, na sua totalidade. Ela assim também, como ela também não conhece o meu, e a gente convive praticamente 24 horas por dia, e ela não me conhece. Quem dirá, eu vou conhecer o coração de todos vocês. Eu sou incapaz de conhecer. Mas Davi lhe fala
que o Senhor olha dos céus e Ele conhece todos os seres humanos. E Deus, por conhecer todos os seres humanos, cada coração, Ele chega a uma conclusão. O próprio Deus está dizendo. Não há alguém que tenha entendimento. Ou seja, chamou todos nós de burro. Literalmente. Todos nós somos um bando de pessoas que não têm entendimento. A gente não consegue entender. A gente não consegue olhar para a luz e entender as coisas. A gente olha para a Bíblia e não entende a Bíblia. A gente é incapaz de entender os propósitos de Deus. Nós somos incapazes, é o que o texto está dizendo. Ele fala que não somente nós somos incapazes, nós não temos entendimento, e ele vai falar que alguém que busque a Deus. Não existe pessoas que busquem a Deus por si mesmas. Isso é, de alguma forma, um ultimato em toda essa perspectiva de livre-arbítrio que muitas vezes a gente escuta por aí. Que o ser humano tem livre-arbítrio. O ser humano é incapaz de buscar a Deus por si mesmo, se Deus não vier até ele e se revelar a ele. Porque não sou eu quem está dizendo. É o texto que está dizendo que nenhum de nós, um dia, por nós mesmos, estávamos em nossa casa, na rua, em algum lugar, e nós, por nós mesmos, tivemos uma luz própria em nós mesmos, um entendimento próprio em nós mesmos, e nós decidimos buscar a Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus estava lá um dia no seu trono, de repente, opa, tem um ali que de repente parou de ser tolo e passou a ter entendimento e passou a me buscar por si mesmo. Em nenhum lugar das Escrituras existe esse tipo de conceito, esse tipo de revelação. Do contrário, o texto fala que Deus olhou para todos e todos são tolos, todos não têm entendimento e não há ninguém que o busque. É o que Deus estava revelando para Davi. Daí ele vai falar, ó, todos se desviaram. Todos é todos ou não é todos? Todos é todos. Então ele fala, todos se desviaram, não tem um ser humano que busque a Deus. Somente um, não existe. Todos nós estávamos desviados. Longe. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Eu acho interessante essa questão da igualdade, que Deus coloca todos nós não. Nós julgamos as pessoas de acordo com os seus pecados, de acordo com os seus erros, de acordo com o seu caráter. Então a gente acha que pode dizer, aquele fulano é sem caráter, e a gente deixa de olhar para nós mesmos. Porque na visão de Deus, não somente ele é sem caráter, mas eu também, que estou julgando, sou uma pessoa sem caráter diante da sua santidade. Diante de Deus nós somos uma raça de pessoas sem caráter. Diante de Deus nós somos uma raça de pessoas estúpidas, tolas, que não o buscam, que não têm entendimento, que não está nem aí para Ele. Esse é o conceito que Deus tem. Então não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então Ele olha até mesmo para os nossos atos de bondade. Ele vai dizer, isso aí não é nada. Vocês acham que isso é o bem? Isso não é praticar o bem. Isso não é nada. Isso é mais do que a tua obrigação. Tivemos uma discussão interna no grupo da Gólgota, quando eu tive a infelicidade de colocar uma coisinha no grupo lá sobre a questão do marido ajudar a esposa em casa, isso ajuda ela emocionalmente, né? E aí as feminazes da Gólgota aí já se manifestaram tudo e falaram, ajudar não, é obrigatório, é obrigação. Concordo, é obrigação, né? Infeliz dia que eu usei a palavra ajudar, ao invés de falar o marido que é obrigado todos os dias, né? Lavar a louça, esse sim ajuda a esposa. Ajuda não, ajuda o emocional da esposa. É o vício, queridos, é o vício. É o vício. O patriarcado, aí, as reuniões do patriarcado não estão fazendo bem para nós. Ele continua dizendo, será que nenhum dos malfeitores aprende? Nenhum de vocês aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Aleluia. E aí é interessante, porque ao mesmo tempo em que Deus olha para o todo, ele fala, não tem ninguém que o busque, Deus começa a classificar algumas pessoas como justos. Aí parece contraditório isso. Pô, Deus, você acabou de falar que ninguém presta, que ninguém está nem aí para você, que ninguém te busca, que todo mundo é um bando de burro. E agora você está falando que existem pessoas justas nesse meio. Pessoas que foram justificadas nesse meio.
Olha a visão que Davi está tendo da parte de Deus. Onde Deus olha para um todo, mas dentro desse todo há aqueles que ele julga como justos. E aí a gente pode imaginar e pensar assim, esses caras são justos por si mesmos. Eles operaram algum tipo de justificação própria, alguma coisa que eles fizeram e operaram nas suas vidas que os justificaram, que tornaram eles justos diante de Deus por si mesmos. Aí ele vai falar, vocês malfeitores frustraram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Então deu uma impressão que Deus está se contradizendo, que parece que de algum momento aqueles que são humildes de coração, que são pobres, são pessoas que têm isso por si mesmos e deixaram e passaram a olhar Deus como o refúgio das suas vidas. Essa é a impressão que nós temos lendo o texto. Deus está falando, tem aqueles que me buscam. Tem aqueles que fazem de mim o seu refúgio. E ele continua dizendo, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. E assim encerra o Salmo, um salmo com 7 versículos apenas, falando dessas duas realidades. De um mundo que não tem interesse por Deus, que não busca Deus, que não ama a Deus, e de um lado, aqueles que são justos, que Deus diz que são justos. E aí, para a gente entender o que Deus está querendo falar com isso, nós precisamos da revelação do Novo Testamento. O que o Novo Testamento vai falar, inclusive, acerca do Salmo 14. Vamos lá para Paulo, em Romanos, no capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 10. Paulo está usando, queridos, lembrem-se, Paulo está usando Salmo 14 como um salmo profético, apontando para a graça que seria revelada em Cristo Jesus no Novo Testamento. Diz assim o texto, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Então, para Deus, mais uma vez, não é a raça, não é a cor da pele, não é a língua, não é a questão geográfica, não é isso que está em questão. Para Deus não importa a nacionalidade, a raça, a cor, o sexo, não importa. Todos, exatamente todos, estão debaixo do pecado. Amém? Amém? Então, como Deus pode dizer ao mesmo tempo que todos estão debaixo do pecado e ao mesmo tempo dizer que alguns são justos? Deus está se contradizendo? Então, como está escrito, não há nenhum justo, nem um sequer. Aonde está escrito isso? Salmo 14. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Aonde está escrito isso? No Salmo 14. Então, Paulo está usando as palavras do próprio Deus no Salmo 14, reveladas a Davi, para também afirmar aquilo que tem a ver comigo e com você, que é com a igreja. Porque naquele contexto, talvez alguns judeus pensavam que eles eram justos simplesmente pelo fato de serem judeus. Por terem a sua nacionalidade, por terem um DNA judaico. E aí Deus vem e fala, não, isso não faz o menor sentido. Isso não tem peso algum. E para Paulo também a mesma coisa se aplica. Ele fala, olha, não há ninguém, tem nenhum, nem judeu, nem ninguém. Ninguém está interessado em Deus. E ele continua, todos se desviaram. Continua falando do Salmo 14. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Nenhum. E ele está falando isso de judeus que achavam que obedeciam à lei, enquanto tropeçavam nela. E está falando dos gentios que nem sabiam nada acerca da lei e da mesma forma cometiam os seus pecados. Vocês acham que essas pessoas o tempo todo, queridos, eram só os demônios encarnados em terra? Não. Essas pessoas também tinham atos de bondade. Essas pessoas procuravam também viver uma vida de fidelidade às suas questões religiosas. Eram pessoas que também tinham caráter. Não era só falta de caráter que havia ali. Mas para Deus, todo mundo era farinha do mesmo saco.
Era tudo igual. Então, quando Deus olha para mim, Ele não me vê de uma maneira especial acima de vocês. Por mais que muitas vezes eu possa pensar e cogitar de me olhar dessa forma, como muita gente, a gente acaba fazendo. Às vezes acaba fazendo. De se olhar para si e achar que ele é realmente a menininha dos olhos de Deus e o resto da humanidade não. Somente ele é isso. Aí ele vai falar que suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. E ele está falando isso de judeus e gentios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, judeus e gentios. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Eles olham para Deus e falam, é inútil temer a Deus. E muitas vezes a gente também incorre no mesmo erro, pela falta de temor diante de Deus. Como a gente precisa ser impactado, queridos, e receber essa revelação da glória de Deus na nossa vida, para que a gente tenha temor a Deus. Temor. Temor. De alguma forma, o meu espírito tem que se constranger diante do pecado e me fazer estremecer diante do pecado e temer o juízo de Deus. Estremecer diante desse Deus que é santo, santo e santo. Amém? Amém? Não quer? Não quer temer? Quer ficar na sacanagem? Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob ou debaixo do juízo de Deus. Aleluia. Isso que eu amo em Deus. Que Deus não estabeleceu para mim e para você nenhum tipo de comportamento que implicaria que esse comportamento geraria em nós o aspecto da salvação. Do contrário, antes do comportamento, vem algo que deve acontecer na nossa vida, para que o comportamento seja o resultado disso. Porque sem isso acontecer na nossa vida, o nosso comportamento nunca será transformado, segundo aquilo que Deus quer de mim e de você. O comportamento precisa estar coberto por algo. O comportamento precisa estar debaixo de algo. O comportamento não pode ser uma coisa livre disso, porque livre disso, ele não tem nenhuma importância para Deus. É somente um comportamento. E comportamento por comportamento para Deus não é nada. O comportamento que está debaixo daqui é um comportamento que é regido por isso, por aquilo que Deus nos deu, que é a sua graça. Aí sim, ela é o resultado dessa graça. E mesmo que a gente fale, se nós estamos debaixo dessa graça, é uma outra maneira em que Deus nos observa, em que Deus olha para o nosso coração. Aqui, se não está debaixo da graça, está debaixo de condenação, da lei, não importa qual seja o comportamento. Portanto, olha o que Paulo vai falar. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olha o que ele está falando. Que se você caminha aqui debaixo da lei, não debaixo da graça, quer caminhar aqui, a única coisa que você vai descobrir caminhando aqui na lei é que você é incapaz de obedecer à lei. É o único resultado. O cara que quer caminhar embaixo da lei e acha que ele está cumprindo a lei, ele é um retardado. Ele é um tolo. Ele é uma pessoa que não entendeu nada acerca da graça de Deus. Não compreendeu ainda a graça de Deus. Ele acha que então ele precisa fazer coisas para ser salvo. E sendo que aquilo ali está condenando ele. Essa é a conclusão que Paulo tem para mim e para você. Portanto, versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas.
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia! Amém! Então, por que que Deus olha para toda a humanidade? Ele fala, olha, eles são todos um bando de tolos. Pessoas que não pensam, pessoas que não buscam, pessoas que não amam, pessoas que somente se destroem uns aos outros, que não buscam a paz. Por que que Deus olha para essas pessoas e Ele declara alguns justos? Porque somente são justos por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Então, se eu olho para um indivíduo e eu falo assim, aquele cara é justo. Baseado em que eu estou dizendo que ele é justo? Baseado em que Deus olha para mim e para você e fala assim, o Pipe é um homem justo. É porque eu sou justo no meu dia a dia, porque eu não dou troco errado, né? Uma vez um conhecido meu, isso aí eu ouvi da boca dele, tá, queridos? Acho que eu já contei para alguns aqui, devem lembrar dessa história aí. Lá no Paraguai, quando você vai abastecer o carro, a gasolina é mais barata. Quase que metade do preço. Então, muita gente que mora em Foz do Iguaçu atravessa a ponte ali da Amizade para encher o tanque de gasolina. Depois, mais tarde, foi na Argentina. Mas antes era no Paraguai. Esse cara foi lá, abasteceu, encheu o tanque lá. E tinha dado, eu acho que $30, se eu não me engano, tinha dado para encher o tanque na época, né? Não é o dólar não é o que é hoje, né? $30 dá para encher um tanque de caminhão, talvez, né? Mas naquela época não dava para encher um tanque. Dava para encher um tanque, né, pelo valor apenas. Mas ele foi lá e deu $50 para pagar a gasolina, que era $30, né, que ele colocou. E a pessoa do caixa devolveu $70 para ele. E ele me contando isso. E você vê como Deus abençoa a vida da gente? E eu falei para ele assim, olha, quem te abençoou foi Satanás. Foi o diabo que te abençoou, querido. Porque se você viu que o troco estava errado, você deveria ter voltado. Queridos, um dia eu fui encher eu vou falar isso aí, isso que eu vou falar é para a glória de Deus, isso não tem nada a ver. Eu sou uma porcaria, tá? Uma vez eu fui encher os pneus numa borracharia mesmo, e estava com os bicos do pneu muito ruim, por isso estava esvaziando mais. E o cara acabou trocando os bicos ali, e mais umas coisas que ele fez lá, deu R$50, né? E eu passei o cartão. E eu não costumo ver valores, de verdade, eu não costumo ver. TDAH, na hora ali, dá uma preguiça de ver. Né? E o cara passou, ao invés de R$50, ele pagou R$5. Ele passou R$5. E aí, quando veio a fatura, né, a Kátia viu R$5. Você pagou R$5? Não, foi 50, né? Eu falei, não, então tá. O que a gente fez? A gente foi lá na borracharia e falou, ó, querido, há uns dias atrás a gente fez isso daqui, ó, e você cobrou R$5, mas era 50. Ele falou, sério, era 50. Daí a gente pegou e pagou o resto que a gente devia, que era R$45. Entende? O cara não sabe quem eu sou, não sabe que eu sou cristão, entendeu? Ele nem sabe nada. Eu não fui lá para me aparecer. Eu fui lá porque isso é o justo. Amém? Porque eu não estou debaixo da lei. Eu estou debaixo da graça. E a graça exige isso de mim. Exige esse meu comportamento. Eu fui lá para que eu fosse mais salvo? Para que eu cooperasse alguma pedrinha na minha coroa? Nos céus? Não. Porque é isso que a graça proporciona na vida do crente. Essa mudança de mente. Amém, queridos? Amém? Então, Jesus ele me considera justo não porque eu fui lá e paguei lá o restante. Jesus me considera justo por causa de Jesus na minha vida. Porque aquele que é justo habita em mim. Você é justo não porque você faz coisas boas, porque você é justo no seu dia a dia, porque você tem caráter.
O teu caráter para Deus não é nada, se ele não é o resultado da graça dele na tua vida. Se ele não é o resultado de gratidão. Amém? Porque eu faço coisas para Deus, não para merecer graça, mas eu faço coisas para Deus por causa da graça na minha vida. Porque eu já recebi esse maior presente, que é a graça dele. Amém, queridos? Então, por isso que por causa de Jesus, Deus é capaz de olhar para todos nós, como essa raça caída, e chamar alguns de justos por causa do Senhor Jesus. Então é isso que Deus está revelando para Davi. É pouco provável que Davi entendeu alguma coisa do que Deus estava revelando para ele ali. Porque Jesus só foi revelado depois 8 séculos, praticamente, na frente. Que Jesus foi revelado e que a graça foi revelada. Para Paulo, inclusive, esse é o grande mistério. Tem um texto, queridos, que eu usei diversas vezes para afirmar questões escatológicas, e eu estava muito errado. Quando a Bíblia fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus. Quando Paulo cita esse texto, Paulo está falando que esse texto se cumpriu na igreja. Ele cita o profeta e cita o cumprimento dessa profecia na igreja. Ninguém jamais imaginou a graça. Ninguém jamais conseguiu contemplar aquilo que eu e você, como igreja, como parte do povo de Deus, hoje nós vivenciamos, que é a graça. Esse reino da graça que nós já estamos vivendo aqui. E será pleno na eternidade, mas que já reinamos em Cristo Jesus nesse mundo. Amém, queridos? Amém? Certo? Então, nós já estamos vendo. Nós não veremos o que Deus tem preparado. Já estamos vivendo aquilo que Deus tinha preparado para os seus. A graça dele, em Cristo Jesus. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha o que Deus está falando. Que no nosso tempo de ignorância, no nosso tempo separados da glória dele, no nosso tempo em que a gente não o buscava, que a gente não tinha interesse algum por ele, ele deixou impunes esses pecados para um dia então revelar a sua graça em nós. Porque se Deus fosse nos julgar segundo aquele comportamento que nós estávamos tendo, Deus poderia ter fulminado nós a qualquer tempo, em qualquer momento. Esse para mim é o grande mistério em Deus, acerca daqueles que ele escolheu para a sua justificação. Por mais que as pessoas tentam dar ao homem um tipo de escolha que bate de frente com a soberania de Deus, para mim é muito difícil você ajustar isso e você colocar isso no mesmo pé de escolha com coisas que acontecem com as pessoas que a gente não tem explicação. Então, por exemplo, o meu amigo, o Fábio, que hoje é pastor na igreja presbiteriana lá no Paraguai, o Fábio era um cara muito doido. Tanto que o apelido dele era Fábio Doido. Né? Doido e literalmente o cara era muito drogado. O Fábio ele usava muita droga. E o Fábio na época ele tinha aqueles opalão de corrida, né? Na época, lá nos anos 80, lá nos 90. E numa curva lá em Foz do Iguaçu, ele se perdeu numa curva lá e deu num poste. E moral da história, o Fábio foi parar na UTI. E dentro da UTI, Jesus falou com ele. Sabe quantos amigos eu já perdi em acidente de carro que morreram sem conhecer Jesus? Dezenas. Por que Deus não deixou o Fábio morrer? Eu não sei, queridos.
Eu não sei. A única explicação para isso é a sua soberania, a sua vontade sobre tudo. Por mais que isso muitas vezes possa gerar no ser humano algum tipo de indignação e lançar sobre Deus algum tipo de injustiça da parte dele, é assim. Não é isso que nós vemos todos os dias? Hã? Quantas vezes Deus livrou a tua vida? Meu Deus, dezenas de vezes na época que eu era punk. Vivia brigando todo final de semana. Vivia brigando todo final de semana. Teve uma vez, querido, sabe, nós estávamos nos 4 punks. E naquela época, nos anos 80, na época do Bad, do Michael Jackson, sabe? Do filme Warriors, né? Quem lembra do filme Warriors aqui? Vocês são velho, viu? Porque só velho vai lembrar desse filme. O filme Warriors era aquilo ali, que era a realidade nos anos 80. Você não podia ir para o bairro de outra pessoa. Se você fosse para o bairro de outra pessoa, você ia apanhar. Então todo mundo, na verdade, era meio que gangue. Então cada bairro tinha uma gangue, né? E a gente, os punks, praticamente era uma gangue. E aí a gente foi para um bairro lá, de uns caras que odiavam a gente, porque a gente namorava umas meninas. Desculpa, amor, vou falar Deixa eu melhorar aqui. Eu não namorava, amor, só estava junto com os caras lá que estavam namorando. Vou chegar. Ô, Débora, dorme lá em casa hoje, porque Débora não briga comigo. E aí a gente saiu da casa das namoradas, assim, né, cara? Os caras, né, saíram da casa das namoradas. E a gente estava indo pro ponto de ônibus, cara. De repente, cara, mas sério, caiu das árvores, assim. Eu não sei de onde que saiu aqueles caras. Mas uns 20 caras, assim, sabe? Uns 20 caras. E os caras só mata, né, cara? E a gente começou a correr, assim, que nem uns loucos. E vindo um ônibus, assim, bem no ponto que a gente tinha que embarcar, né? E o ônibus vindo, a gente correndo, os caras lá nos 30, né? Daí demos o sinal, o ônibus parou, a gente entrou no ônibus e falou, pelo amor de Deus, motorista, vai. O cara só fechou a porta e arrancou, mas foi por isso daqui, queridos. Aquele ônibus ter chegado naquele exato momento é a razão de hoje eu ser o pastor de vocês na sua vida. A providência da graça de Deus num tempo em que eu não era crente. Entendeu? Eu fico imaginando quantos caras que não tiveram esse ônibus salvífico na vida deles. E se lascaram e apanharam, e sabe Deus o que mais. Né? Então a graça de Deus, sabe, essa forma como Deus lida com os justos, só sei que eu faço assim, eu me agarro nisso e falo obrigado, Senhor. Porque se fosse para eu, o Pipe, eu seria esse tolo, que não estaria nem aí para o Senhor, jamais teria te buscado, jamais te amaria. Eu acho um pouco de fofinho essa ideia teológica de que Deus nos criou para amá-lo por si mesmo. Essa ideia de que Deus estava carente, aí ele criou os seres humanos para amá-lo. E então, assim, não existe amor verdadeiro se não for um amor livre. Você sabe quando que Deus seria amado por qualquer um de nós? Se isso partisse de cada um de nós? Nunca! Jamais eu e você amaríamos a Deus por nós mesmos. Nunca. A gente não teria nem interesse por Ele. Nós daríamos as costas para Deus. Para assim, Deus, você criou a gente, valeu, tchau. Porque não é assim que muita gente crê em Deus. Nem ateu é, o cara acha que crê. Não, Deus existe mesmo. Mas tá. Nós que cremos, nós que confessamos Jesus, muitas vezes no nosso dia a dia a gente... Nunca eu seria capaz de amar a Deus se Ele não tivesse me amado primeiro. Eu não tivesse amado cada um de vocês primeiro. Deus não nos criou para amá-lo. Deus nos criou para nos amar. É porque Ele nos ama que nós o amamos.
É por causa daquilo que ele fez na cruz que me constrange a amá-lo. Ou não? Ou você acha que você ama ele porque você é essa criaturinha que tem tanto amor por si mesmo que é capaz de amar a Deus por si mesmo? Sem o amor dele na nossa vida sendo revelado, jamais nós teríamos o conhecimento desse amor que nos constrange, que nos transforma. Então Deus é apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos, anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei por causa da graça. Lá em 1 Coríntios, queridos, eu estou quase encerrando. Eu li um pouco mais do texto de 1 Coríntios, mas eu vou caminhar para encerrar já, só a partir do 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 22. E eu acho interessante também no que Paulo está falando aqui. Vocês imaginam num mundo onde Jesus não era conhecido, onde a igreja ainda não era uma coisa revelada, porque igreja era a eclésia, né? Essa palavra eclésia lá para o grego era uma reunião. Hoje em dia, se você falar igreja, você nunca vai dizer assim, eu tive uma igreja lá no meu escritório hoje. O que você vai entender? Que teve um louvor lá, sei lá, rodaram o manto lá, alguma coisa lá, né? É assim que você vai imaginar. Para o grego, naquela época, quando falava igreja, ele entendia isso, que era uma reunião. Era uma congregação, pessoas estavam lá, faziam uma reunião para discutir qualquer coisa, não era ler a Bíblia ou coisa desse tipo. Então, até esse conceito de igreja que hoje se tem, para eles não era. Nós tomamos posse, literalmente, dessa palavra, né? Eclésia hoje, culturalmente falando, significa uma única coisa para todo mundo. Igreja é uma coisa. Né? Você nunca vai dizer que uma reunião aleatória ali, sei lá, é uma igreja. Né? Então, é isso. Então, você pensa que quando aqueles homens estavam falando isso, eles também eram desafiados pela mesma questão que muitas vezes a gente é desafiado hoje, né? A apresentar um cristianismo palpável, né? Onde ele evidencia milagres, onde ele evidencia coisas assim muito racionais, né? Precisa fazer racionalidade de alguma forma, senão a pessoa também não acredita, né? E tem aqueles que querem ver para crer. Não, se eu ver, eu creio, né? Entre aspas, né? E tá mesmo isso entre aspas, querido, sabe? Esse negócio de ver para crer, isso daí não pega, sabe? Eu já cansei de debater com ateus de tudo que é tipo, desde a época do Orkut, diversas vezes. O argumento do milagre não é um argumento que se sustenta para eles. Você sabe como um ateu classifica um milagre? Sabe como? Se você vai, por exemplo, num hospital lá e alguém recebeu o óbito médico, e você ora por essa pessoa e essa pessoa ressuscita, sabe qual é a conclusão do ateu? Que o laudo estava errado. Se uma pessoa tem câncer e você ora e essa pessoa é curada de um câncer, qual é a conclusão? O laudo errado. Ou então, se há alguma coisa, por exemplo, que ele não consegue explicar de modo racional ou científico, ele vai falar que aquilo ali é um tipo de ciência que ainda não foi descoberto. Ou seja, nada é sobrenatural. Absolutamente. Porque a priori se nega qualquer tipo de realidade sobrenatural. E aí qualquer manifestação daquilo que supostamente é uma realidade sobrenatural é negado a priori. É impossível. É impossível. Se Jesus andou sobre as águas, ele vai achar que Jesus, sei lá,
encontrou ali, andou sobre os peixes ali, de repente, se reuniu um monte de peixinho. Ele vai procurar uma explicação que a sua incredulidade, a sua negação do sobrenatural explique, mas jamais vai aceitar. Então, diversas vezes, haviam crentes que chegavam lá apresentando os seus relatos, né? Teve uma vez que a gente foi jogar bola ali, perto do Teatro Paiol ali, e a mulher que atendia, uma senhora ali, a gente começou a conversar ali, né, tal, e ela começou a falar do testemunho dela, que ela tinha saído de casa, comprado uma arma, e ela ia se matar. Ela ia tirar a vida dela com aquela arma. E ela estava dentro de um ônibus, ali no Capão da Embuia, e ela ouviu uma voz dizer assim: desça do ônibus. E ela desceu do ônibus. Falou: entre nessa igreja. E ela entrou lá na 4ª igreja quadrangular. E a pessoa que estava pregando teve uma revelação. E falou assim: olha, Deus está me mostrando uma pessoa que entrou aqui hoje, que ia tirar a sua vida. Ela tinha descoberto, na verdade, que ela tinha, acho que, se não me engano, ela tinha um câncer. E desesperada por causa do câncer, ela queria tirar a vida dela. E Deus está me mostrando que essa pessoa queria tirar a sua vida por causa de uma doença incurável. E Deus está mandando te falar hoje que você está sendo curada em nome de Jesus. E a pessoa que falou disse que viu sair de dentro dela uma sombra e sair pela porta. E aquela mulher naquele dia desistiu de tirar a vida dela e entregou a vida dela para Jesus. E estava servindo a Deus já há muitos anos. Ela me contou isso, o testemunho dela, falando sobre isso. Então, para um ateu isso aí vai ser, sabe o quê? Uma mera coincidência. Eu acho que é o Brennan Manning que fala, né, que como o mundo das coincidências é um mundo comum para aqueles que oram. Como coincidências acontecem com a gente, né, todos os dias. Hein? Se a gente fosse escrever um livro de coincidências, né, é muita coincidência na vida daqueles que oram, daqueles que creem e buscam a Deus. Amém? Então ele continua dizendo: os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, aleluia, do qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, e aí eu acho interessante isso, porque isso nós nos enquadramos. Pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, ou seja, vocês eram tudo um bando de burro. Poucos eram poderosos, todos nós éramos fracos. Poucos eram de nobre nascimento, vocês são tudo um bando de pobre. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes, que somos nós. As coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Aleluia. Ninguém se vangloria diante dele. Ninguém. É, porém, olha que coisa mais linda, por iniciativa dele. Eu tenho vontade de sair pulando, gritando quando eu leio isso. Porque o meu espírito, a minha alma, esse conhecimento de quem eu sou, se dobra, se alegra, rejubila, porque é dele e não minha. Porque é ele e não eu. Porque se dependesse de mim, eu estava lascado.
É porque foi iniciativa desse Deus Todo-Poderoso que nos ama, que nós estamos aqui sendo chamados de justos. Porque Ele providenciou tudo por meio da sua graça e por meio de Jesus para que nós fôssemos esse povo justo. Então ele fala assim, é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Amém? Então, quando você se achar alguma coisa, não se ache. A única coisa que nós podemos nos achar é pessoas que alcançaram a graça. E você acha uma pessoa grata, pelo menos isso, sabe? Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu era esse tolo. Eu era esse tolo. Esse estúpido. Essa pessoa que não te buscava, que não te amava. Mas por iniciativa tua, porque você me amou primeiro, você me trouxe para junto de ti. Mandou aquele ônibus abençoado. Se revelou para mim lá na UTI. Se revelou para mim quando eu estava naquele ônibus, pronto para tirar a minha vida. Qual foi a tua história? Em que momento ele pegou e falou assim, chega. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque você nos amou primeiro. Obrigado, Deus, porque um dia você olhou para a miséria do nosso ser, para a nossa pobreza, olhou para nossas incapacidades, Senhor Jesus. E por iniciativa tua, você nos alcançou. Nos alcançou não sem um preço. Nos alcançou por meio daquilo que você realizou naquela cruz em nosso favor. Obrigado, Jesus, porque o preço exigido para que hoje nós fôssemos uma nação justa, um povo justo, foi o teu sacrifício vivo naquela cruz. Jesus, se isso não gerar em cada um de nós amor, em retribuição, em temor, para viver uma vida de santidade, Senhor, o que nos resta? E obrigado porque mesmo diante da nossa infidelidade, Senhor, o Senhor permanece fiel. E obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nós podemos confiar que o Senhor irá completar a obra que o Senhor iniciou nas nossas vidas. Porque nenhum daqueles que o Pai te deu, Senhor Jesus, poderá se perder. Em teu nome, Jesus. Amém.